Boa noite, marcamos presença uma vez mais para levar até si os assuntos que fizeram notícia aqui na Casa das Leis, já sabe, neste espaço da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. A aprovação por unanimidade da Lei da Concorrência e da Lei do Investimento Privado marcaram a 8ª reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional. Os referidos diplomas suscitaram declarações políticas dos grupos parlamentares da UNITA e do PRS antes da ordem do dia. Com a Lei da Concorrência, passaremos a dispor de um instrumento legal que garantirá a atividade empresarial em rigorosa igualdade de circunstâncias, pondo termo às posições dominantes e aos protecionismos que caracterizam, de facto, a realidade do atual ambiente empresarial no nosso país. Lei da Concorrência, sim, mas num quadro de reformas reais. É incontornável que os principais atores institucionais procedam à despartidarização do Estado. É fundamental que o Estado democrático e de direito seja assumido com coragem e na sua plenitude. Não é bom vermos o titular do Poder Executivo poder também, noutras vestes, dirigir decisões partidárias, onde os interesses conflituam com a probidade. Vamos construir um novo paradigma ou não? Estamos no exercício de uma transição que deve ter a coragem de abraçar uma verdadeira reforma que traga benefícios a todos os angolanos. Apesar da Lei de Investimento Privado alterar a Lei número 14/15, de 11 de agosto, e pretender ajustamentos substanciais ao atual quadro legal do investimento privado para propiciar maior celeridade, menos burocratização e mais simplificação ao processo de investimento e reduzir de forma significativa os impostos como forma de atração do investimento direto estrangeiro, não será o suficiente para se constituir em pilar do crescimento econômico e da geração de emprego. Apenas um passo está a ser dado. O êxito da sua implementação vai depender certamente de outras medidas adicionais que tragam vantagens para as partes. Para o PRS, o mais importante é salvaguardar a participação de investidores nacionais através de políticas públicas e medidas benéficas e abrangentes no quadro da política econômica de fomento do empresariado nacional. Atrair investimentos estrangeiros e o know-how, sim, mas isso deve ser feito com angolanos, para evitar-se que algum dia, quando os estrangeiros retirarem o seu capital do país, não voltemos ao que éramos. Evitemos deixar para os angolanos apenas micro, pequenas e médias empresas. Aprovada na globalidade, a Lei da Concorrência estabelece a criação da Autoridade Reguladora da Concorrência, um organismo que terá como competências a regulação e supervisão da concorrência, dotada legalmente de poderes eficazes de controle e sanção sobre as práticas restritivas da concorrência. Já a Lei do Investimento Privado, aprovado na generalidade, segue para a apreciação na especialidade. O provedor de justiça é a voz firme de quem não tem voz. Esta afirmação foi feita pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, no ato de encerramento da cerimónia alusiva ao Dia do Provedor de Justiça. Depois de ter iniciado recentemente o seu mandato, Carlos Ferreira Pinto instaurou o dia 19 de abril como sendo o Dia do Provedor de Justiça, tendo o seu primeiro aniversário sido comemorado este ano sob a reflexão do tema "O cidadão, a nossa ocupação, o cidadão, a nossa preocupação, mais direito, mais cidadania, mais direito". Para o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, o trabalho do provedor de justiça é bastante complexo, pois dele se exige perspicácia, imparcialidade e isenção para prevenir ilegalidades e resolver as queixas e reclamações dos cidadãos. Contudo, o seu sucesso depende sobremaneira
do desempenho de cada um de nós, enquanto servidores públicos e responsáveis políticos, porque temos o dever de facilitar o trabalho do provedor na busca da justiça para o cidadão. Enquanto servidores do Estado, no exercício das nossas funções, devemos ter sempre em foco a salvaguarda dos superiores interesses do cidadão, garantindo-lhe a segurança, a proteção, a justiça e a dignidade que ele merece e que estão consagrados na lei. As nossas ações e decisões devem sempre concorrer para o bem-estar do cidadão. Acredito que o trabalho do provedor de justiça em Angola não tem sido fácil, porque ele confronta-se com enormes desafios na busca de justiça para os cidadãos e na promoção dos direitos fundamentais do homem pelo déficit de mecanismo de que dispõe para uma atuação célere com vista à solução das queixas e reclamações dos cidadãos, muitas vezes resultantes de medidas e ações deliberadas ou por negligência por parte de quem as decide ou as aplica. Condutas essas que devem ser corrigidas. Apesar de reconhecer que o trabalho do provedor de justiça não é fácil, devido aos enormes desafios encontrados no nosso país, Fernanda Piedade Dias dos Santos encorajou o provedor de justiça a prosseguir o exercício das suas funções com firmeza e sentido patriótico. Para o efeito, recomenda-se também uma maior divulgação do papel do provedor de justiça junto dos cidadãos e uma profunda sensibilização das instituições da administração do Estado, com vista a uma maior cooperação. E a fazer destaque nas atividades parlamentares está a audiência concedida pela Presidente da Terceira Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, a deputada Josefina Diakité, ao embaixador da União Europeia acreditado em Angola. As relações de cooperação no domínio parlamentar entre Angola e a União Europeia tendem a aprofundarem-se nos próximos tempos. A vinda a Angola de uma delegação parlamentar ao mais alto nível da União Europeia esteve na base do encontro mantido entre a Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, deputada Josefina Pitra Diakité, e o embaixador da União Europeia, Thomas Ulikni. A perspectiva de, eventualmente, se trabalhar para uma visita a alto nível, ao nível do Parlamento Europeu. Por outro lado, abordamos questões ligadas ao aprofundamento do acordo bilateral entre a União Europeia e Angola, o designado Acordo de Caminhos Conjuntos. Angola está para anfitrionar este ano a próxima reunião ligada a esse mecanismo de cooperação existente. A previsão é que seja mais para o fim do ano. A perspectiva é aprofundar, há espaço para isso, há vontade política da parte de Angola, também da parte de uma maioria considerável, portanto, dos países europeus. Na província do Uíge esteve durante 3 dias uma delegação da Primeira Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional para avaliar as condições de funcionamento do Tribunal Provincial e da Procuradoria-Geral da República. Os deputados da Primeira Comissão dos Assuntos Jurídicos e Constitucionais da Assembleia Nacional iniciaram no dia 24 na província do Uíge um programa de visitas ao Tribunal Provincial e à Procuradoria-Geral da República no âmbito da Semana da Legalidade, que decorrerá até o próximo dia 30, sob o lema Cumprir a Constituição. Na ocasião, os deputados foram recebidos pelo governador da província, Pinda Simão. De qualquer forma, estarão aqui durante esses dias, vão do vosso lado, pelos vossos mecanismos, ter contactos com os serviços das diferentes áreas, com a população, e terão certamente uma visão real do que se passa aqui na província do Uíge, e a província está disponível de ouvir
da delegação da Assembleia Nacional as vossas opiniões e as vossas observações sobre os pontos que, porventura, devemos reforçar ou melhorar. Estamos num processo da construção do bem-estar da população desta região e o esforço de todos é bem-vindo. Foram ainda avaliadas as condições de funcionamento, o número de magistrados e de oficiais de justiça, o volume e celeridade processual, bem como as condições dos serviços prisionais da cadeia do Congo, finalizando a visita no estabelecimento prisional do Quindoc, situado no município do Negage. Dizer que foi um trabalho positivo. Nós, enquanto deputados, fizemos as nossas sugestões. Agora vamos elaborar um relatório. Esse relatório será entregue às entidades competentes que têm a responsabilidade de resolver as questões que nos foram colocadas, para então ver se há resolução efetiva dos problemas que a província vive em relação a essa questão da administração da justiça. O que mais nos preocupa, sinceramente, é ver que há algumas condições para que a administração da justiça seja efetiva e que essas condições não estão realizáveis. Não é muito digno que o Tribunal Provincial do IS não tenha as condições mínimas, que os meritíssimos juízes tenham alguma dignidade para que o seu trabalho seja feito em condições mínimas e razoáveis para a administração da justiça. Os juízes e os magistrados são insuficientes para a demanda daquilo que são os processos que o próprio tribunal tem, até atendendo que a província do IS tem muitos municípios. Falta mesmo pessoal técnico abalizado para que trabalhe nessas questões da administração da justiça. Em relação à situação dos reclusos, há algumas questões que também nos preocupam, mas que deixamos as nossas sugestões, que devem ser resolvidas pontualmente, porque essas questões não são para todos os reclusos. Alguns, e são questões que as autoridades locais já nos garantiram que vão dar resolução local desses problemas. E uma outra delegação, também da primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional, esteve no Nordeste do país numa visita de constatação aos órgãos judiciais da Lunda Norte. Constatar e aferir de perto o estado e funcionamento dos órgãos de justiça a nível da província da Lunda Norte foi o objetivo que levou deputados da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional a visitar o Tribunal Provincial, a Procuradoria Provincial da República da Lunda Norte, os serviços prisionais e os serviços notariais. Para o Dr. Pinheiro Capitango de Castro, juiz de Direito e presidente do Tribunal Provincial da Lunda Norte, esta visita reflete a importância da cooperação institucional entre os órgãos do Poder Legislativo e Judicial. É a primeira vez que nós recebemos uma visita desse nível e foi bastante positiva, porque puderam constatar aquilo que o Tribunal vive, puderam verificar o funcionamento do Tribunal, o grau de execução das nossas tarefas, bem como o número de magistrados, de funcionários que nós temos, assim como algumas dificuldades que nós temos estado a viver ao longo do tempo. O responsável da Justiça, na Lunda Norte, disse, por outro lado, que a instituição que dirige enfrenta algumas dificuldades de índole material e de recursos humanos, respectivamente. O procurador provincial realçou a falta de condições de trabalho para o desempenho eficaz das tarefas que lhes são atribuídas na resolução dos conflitos judiciais e sociais dos cidadãos. A Procuradoria, por exemplo, na nossa província, não está bem acomodada, né? Estamos em instalações emprestadas pelo Tribunal, não temos mobiliário, não temos o pessoal suficiente, me refiro aos técnicos de justiça, os funcionários da Procuradoria, estão num número exíguo
fizemos chegar as nossas preocupações aos nossos deputados. Já o deputado José Miúdo, coordenador da delegação de deputados da primeira Comissão da Assembleia Nacional, que visitou a província da Lunda Norte, defendeu a importância do intercâmbio entre os parlamentares e os órgãos de justiça na resolução das questões sociais dos cidadãos. A nossa visita à província da Lunda Norte resume-se numa visita de constatação, tanto quanto ao funcionamento dos órgãos da administração da justiça, avaliarmos não só o funcionamento, mas o número de magistrados, as condições de funcionamento, as instalações, tanto, ou seja, podemos assim dizer que até que ponto é que os recursos financeiros disponibilizados pelo Orçamento Geral do Estado, via do Orçamento Geral do Estado, a esses órgãos satisfazem as necessidades para a administração da justiça no verdadeiro sentido. Deputados da primeira comissão constatam organização e funcionamento do setor da justiça na província da Lunda Norte. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação recebeu esta semana a visita dos representantes do povo que inteiraram sobre as questões ligadas ao setor. Os deputados da 6ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional visitaram na última terça-feira as instalações do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação no quadro do seu plano de atividades, aferir o grau de execução dos projetos, assim como conhecer a realidade atual do setor, dominar o encontro que durou perto de 3 horas. No fim do encontro, o presidente da Comissão de Saúde, Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, 6ª Comissão, Manuel da Cruz Neto, falou à imprensa. A recomendação é que nós estamos sempre para ajudar a instituição, no sentido de eles poderem conhecer atempadamente as principais reivindicações dos cidadãos e prestar mais atenção a essas reivindicações no sentido de dar as soluções que no momento que sejam as mais apropriadas. Na verdade, os constrangimentos são muitos, desde a própria qualidade dos quadros, as infraestruturas e o próprio Orçamento Geral do Estado, que tem sido exíguo e não tem sido executado na medida em que eles desejariam. O importante aqui referir é que o próprio Ministério está num processo de reforma. Nós saudamos as reformas que o Ministério está a realizar, principalmente na sua própria reestruturação orgânica, de maneira que o Ministério se ocupe efetivamente da função de programação e de controle das instituições e, por outro lado, no domínio do próprio ensino público, que as instituições de ensino superior sejam autónomas em termos de funcionamento. Isto vai fazer com que, de facto, os desafios que serão lançados para as instituições sejam maiores, mas auguramos também que a qualidade melhore exatamente por força desta autonomia que vai ser dada. A ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Sambo, considerou o encontro positivo e discorreu sobre aquilo que é o momento atual que a instituição atravessa. O balanço é positivo, sobretudo porque conseguimos, neste encontro com os seus deputados, receber deles as preocupações, ver em que medida é que nós estamos a cumprir com o programa do governo que está em curso, sobretudo o plano intercalar que estava até março de 2018 e as medidas em relação a aspectos estruturantes, fraturantes que são transversais quer ao ensino superior, quer à ciência e tecnologia. Estamos disponíveis para manter esta estreita interação com os deputados da 6ª Comissão, obviamente prestando contas, porque os deputados representam o povo que os elegeu e nós estamos aqui para servir a população.
O grupo de mulheres parlamentares realizou uma palestra sob o lema "O uso de drogas e as suas consequências", como forma de alertar a sociedade sobre este fenómeno social que atualmente tem destruído várias famílias angolanas. Um estudo realizado pelo Conselho Provincial dos Embaixadores da Luta contra as Drogas revelou que mais de 40% dos jovens em Luanda faz uso de drogas, sendo as mais consumidas o álcool e a liamba. Como combater ou mesmo erradicar o uso de drogas no país? A resposta é complexa e exige uma mobilização de todos nós. Os órgãos legislativos, judiciais, as famílias, de defesa e ordem pública, o setor do comércio enquanto órgão responsável pela importação de produtos, o setor da saúde, as igrejas e a sociedade como um todo, em todas as suas esferas, apostando na prevenção, na boa educação, na contínua consciencialização dos cidadãos sobre os efeitos da droga, com vista a uma redução significativa ou mesmo a erradicação total dos danos deste mal que atinge e aflige um mundo cada vez mais globalizado e no qual estamos todos interligados. Apelos, passagem de testemunhos e até mesmo propostas foram apresentadas ao Parlamento por dirigentes, músicos, fazedores de opinião, filhos e mães de dependentes de drogas, com o intuito de unir sinergias para definir mecanismos de prevenção e sensibilização da sociedade. Não percamos muito tempo a explicar como é feita a droga, como é que é elaborada a droga. Devemos perder mais tempo a falar propriamente das consequências. Temos exemplos claros de como as drogas arrebentam com as pessoas, arrebentam com as sociedades. Temos exemplos internacionais, como no caso da Whitney Houston, que destruiu a família, morre ela, depois morre a filha. Temos a Amy Winehouse. Eu vivi um momento muito complicado, muito duro para mim e quero dar a minha experiência a outras pessoas. E a Fazenda da Esperança terá uma cota parte nisso. Se realmente temos amor, se realmente queremos incentivar, tem de ser com prática. Então, todos os dias que for possível, eu quero sair da minha casa e ajudar outras pessoas também. Nós estamos no pico em termos de consumo. Existe estratégia para podermos, de facto, sair desta situação. Primeiro, criação de leis. No ponto de vista de prevenção, é extremamente importante. É preciso haver vontade por parte do Executivo, um rigor na fiscalização. Prevenção primeiro, para não chegarem até o psiquiátrico como doentes. Nós temos crianças vindo dos julgados de menor e não descaracterizar distritos, mas atenção, sequela. Hoje tem um número extremamente exagerado de crianças com 14 anos com crimes graves e associados ao álcool e drogas. Venir atacar aos traficantes. Quem comercializa droga está a matar. E devia se equiparar à pena de homicídio. Se o homicídio é 24 anos ou mais, o traficante de droga também devia levar uma mão pesada de 24 anos de prisão. Diante do cenário, o Parlamento reagiu respondendo às preocupações emanadas. A nossa Constituição permite que os cidadãos também possam apresentar iniciativas legislativas. Falou-se aqui da lei do alcoolismo, outras leis. Enviar a Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional, que de acordo com a matéria a que diga respeito, saberá encaminhar à Comissão. Alguém aqui fez um apelo sobre o aumento das penas para os traficantes, portanto também gostaríamos de dizer, e com certeza vamos ter a oportunidade de os ouvir, porque neste momento nós estamos a trabalhar no Código Penal angolano, crimes que não estavam de facto tipificados estão neste momento e vamos ter essa preocupação de ver a questão das penalizações sobre traficantes e etc. Temos que preparar a nossa juventude, uma juventude livre de drogas, livre de preconceitos, livre da discriminação, uma juventude que vai garantir a continuarmos a construir Angola e fazer de Angola um país cada vez melhor. Na próxima terça-feira assinala-se o Dia do Trabalhador, uma data importante que homenageia todos aqueles que, com o seu trabalho, contribuem para o desenvolvimento de um país. A Voz do Cidadão traz-lhe agora uma reflexão do cidadão sobre o dia 1 de maio.
Foi a 1 de maio de 1886, nas ruas de Chicago, Estados Unidos, que aconteceu a manifestação que deu origem ao Dia do Trabalhador. Nessa manifestação, os trabalhadores saíram às ruas reivindicando melhores condições de trabalho, entre elas a redução da jornada laboral. Reprimidos com violência, os manifestantes sofreram ferimentos, chegando muitos deles a perder a vida. Desde então, em homenagem a essas vítimas que marcaram este acontecimento histórico, o Dia Internacional do Trabalhador é celebrado anualmente em diversos países do mundo. Na edição de hoje da rubrica A Voz do Cidadão, vamos ouvir algumas reflexões sobre esta importante data. Para o dia 1 de maio, a todos os trabalhadores, eu desejo feliz dia 1 de maio, desejo força, coragem e que desempenhem, que haja mais empenho no trabalho, que sejam mais responsáveis, sejam pontuais, apesar de tudo, nós angolanos, alguns angolanos têm a mania de ir tarde ao trabalho, que possamos chegar cedo para que possamos produzir a hora que nós devemos. O emprego não está fácil, então aconselho a todos os jovens que têm ou que estão a trabalhar atualmente a dar mais valor ao emprego, porque atualmente, no tempo que nos encontramos, é fácil perder o emprego, mas está difícil ganhar um outro emprego. É necessário nos empenharmos mais como jovens, deixarmos a preguiça de lado, né? Trabalhar mais, pensamos também um bocadinho mais no profissionalismo e não muitas vezes, porque muitas das vezes a gente só quer pensar no salário, né? Quando fui trabalhador, tinha que obedecer então, todo aqueles ordens que os patrões dessem. Até chegou a idade de ser aposentado, fiquei aposentado, agora ando aqui. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os jovens trabalhadores é que eles se dedicam mais ao trabalho, sejam mais honestos e mais sérios ao trabalho. Darem importância naquilo que eles vão buscar de manhã muito cedo, que é o seu pão. Já muitos jovens agora não querem saber do trabalho, querem mais se dedicar a uma outra coisa, que não querem valorizar mais o trabalho. A mensagem que eu gostaria de deixar para os jovens é andarmos mais atrás de objetivos e ser homem pensando o que a gente está a fazer perante a sociedade e fazendo o trabalho a parte que pudesse ajudar as nossas famílias e pode ajudar a sociedade. E assim terminamos mais uma edição do nosso programa. Estas e outras informações você pode conferir em parlamento.ao, a nossa página oficial na internet. Na próxima quinta-feira, no programa Manhã Informativa, o Parlamento será emitido na Rádio Nacional de Angola. Nunca é demais relembrar que as portas da Assembleia Nacional estão abertas a todos os cidadãos que estejam interessados em acompanhar as reuniões plenárias. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.